Dano moral é um assunto no trabalho que a maioria das pessoas não quer falar. Muitas pessoas acham que isso aí é só um aborrecimento, só uma coisinha de leve que não vai dar em nada. Muitas pessoas acham que qualquer coisa é dano moral e muita gente acaba ficando em dúvida sobre o que é isso e quando isso aí ocorre no ambiente de trabalho. Bom, mas eu vou explicar tudo isso aí para você nesse vídeo. Meu nome é Hugo, eu sou advogado, atuo aqui na cidade de São Paulo e vou te ajudar aí na sequência do vídeo. Dano moral ou assédio moral? Praticamente todo mundo já ouviu falar nesse nome, todo mundo já ouviu falar no dano moral, mas a maioria das pessoas não sabe ao certo como é que funciona esse tal desse dano moral ou desse assédio moral, quando que isso ocorre na empresa. É uma situação complicada e a maioria dos trabalhadores que passam por uma situação constrangedora, desconcertante na empresa, acabam não sabendo como agir e acabam não sabendo o que fazer no final das contas, né? Anteriormente, não havia uma regra específica na CLT, que é a nossa lei trabalhista, sobre os danos morais. Não existia uma norma e muitos juízes, cada um decidia de um jeito, ficava uma situação complicada para os trabalhadores e muitas pessoas acabavam até perdendo os direitos ou não conseguindo e ficava-se uma situação bem complicada. Em 2017 houve a reforma trabalhista, passou a criar uma regra ali com todos os detalhes para os danos morais, explicando quais casos em que é possível dano moral, que situações, os valores que são atribuídos, para não ter nenhuma loucura sobre os danos morais, as pessoas não ficarem pensando em indenizações absurdas e também não ficar sem saber o que acontece. Mas só para explicar para vocês, o dano moral é qualquer ofensa ao trabalhador, à sua integridade física, sexual, emocional, todas as questões de ordem íntima do funcionário que forem afetadas pelo patrão ou por qualquer um que esteja ali na empresa, pode ser um preposto, pode ser um supervisor, um gerente, todas essas situações que afetem a intimidade da pessoa do trabalhador pode ser caracterizada como dano moral ou assédio moral, porque o assédio moral, diferente do dano moral, é uma situação que vem acontecendo com frequência. Aquele patrão que ao tempo todo está tratando o funcionário aos gritos, às ofensas, com xingamentos, isso de forma constante, com rigor excessivo, essa conduta é um assédio moral, diferente do dano moral, que é um ato isolado que acontece ali uma vez e foi só aquele ato. Mas porque aconteceu uma vez não quer dizer que o dano moral é mais leve do que o assédio. Pode ser uma situação grave também. Eu já vi aqui no nosso escritório, nesse mais de 10 anos trabalhando, situações absurdas de dano moral, de ofensas, de agressões físicas, de xingamentos, ofensas até mesmo por WhatsApp. São situações bem complicadas, bem constrangedoras, que nenhum trabalhador merece passar. Isso aí precisa ser objeto muitas vezes de ação judicial, porque a pessoa que ofende jamais vai indenizar um trabalhador por si só, acaba tendo que fazer isso somente quando recebe uma ação na justiça. Mas o grande problema da maioria dos trabalhadores que passam por essa situação de dano moral é conseguir provar isso na justiça. Essa é a grande dificuldade no final das contas. Por quê? Porque normalmente essa pessoa que é uma pessoa que abusa, que pratica o dano moral, ela faz isso de forma escondida, de forma silenciosa, não na frente dos outros. É lógico, existem alguns patrões que fazem isso na frente de todo mundo, mas na grande maioria das vezes é difícil provar que essa situação está acontecendo. É difícil para o trabalhador demonstrar na justiça que está sendo ofendido, que está sendo tratado mal. Só para exemplificar, se isso aconteceu por meio de WhatsApp, rede social ou até mesmo alguma conversa ali que seja gravada por meio eletrônico, isso pode servir de prova para o trabalhador, acaba ficando mais fácil de provar isso na justiça. Mas se isso aconteceu ali de forma isolada, numa sala, tinha apenas uma pessoa, tinha apenas você e o seu patrão, e aí ele fez alguma ofensa, alguma coisa que seja desrespeitosa contra você, às vezes até um assédio sexual, isso é muito difícil de provar se isso aconteceu somente entre você e a pessoa que cometeu o dano moral. Mas se isso aconteceu na frente de outras pessoas, é possível comprovar por meio de testemunhas.
É claro que se isso é uma conduta frequente, se esse patrão costuma fazer isso, o conselho que eu dou para todo trabalhador é que passe a tentar juntar o máximo de provas que essa situação vem ocorrendo. Junte o máximo de provas, faça gravações, tire fotos, tente fazer filmagens, tente fazer o máximo de provas possíveis da ocorrência do dano moral, para você poder se assegurar perante a justiça, porque não adianta nada você procurar um advogado trabalhista e só mencionar que aconteceu esse dano moral, que aconteceu essa situação constrangedora, desconcertante, você não ter como provar isso na justiça, não ter como demonstrar para o juiz para que você sofreu essa situação que te deixa tão desgastado, tão humilhado. A dica que eu tenho para todos os trabalhadores é: fiquem atentos com ofensas, tratamentos hostis por parte do patrão, porque isso sim pode caracterizar dano moral, e o que você tem a fazer é tentar reunir, como eu disse, o máximo de provas possíveis para você depois conseguir provar isso na justiça. Procure sempre o auxílio de um advogado, caso isso ocorra. Espero que você tenha gostado dessa dica, espero que essa dica tenha sido útil para você, e se foi útil, já curte, já se inscreve no canal, compartilha, que isso aí pode ajudar outra pessoa também. Um abraço, até o próximo vídeo.